Eu venho a essa tribuna, primeiro, manifestar a minha profunda indignação sobre um acontecimento de ontem em São Paulo. A polícia de São Paulo invadiu a casa do filho do Lula buscando droga, uma denúncia anônima. Isso é muito grave. Lula estava um pouco fora da mídia, acho que estão sem assunto sobre o Lula, então tinham que criar um fato. Boa parte dos brasileiros hoje estão achando que o filho do Lula é traficante, porque as pessoas botam lá, polícia invade a casa do filho do Lula em busca de droga. Agora não bota lá que não encontrou. E o mais grave, foi em busca de droga. Ele não estava em casa. Vasculharam a casa e levaram 15 sacos com equipamentos e documentos. Foram atrás de droga, não encontraram. Por que levar computador, CD, DVD e papéis? Eu acho que o senhor governador de São Paulo, senador Cássio, teu companheiro de partido, está devendo um pedido de desculpa. Não pode fazer aquilo. Imagina se eu saio por aí ligando anonimamente para a polícia dizendo que em casa de fulano tem droga. Como é que é isso? Né? Foi lá, não achou a droga, tinha que ter voltado. Não, levaram 15 sacos de documentos. Então, aquilo ali vai virar manchete esse resto de semana e mais algum tempo, porque o Lula tem que estar sempre na manchete. Para muita gente, filho do Lula é traficante. Tanto tráfico acontecendo por aí e a polícia não vai atrás. Inclusive, em São Paulo, certamente tem muito. Então, eu quero aqui deixar o meu repúdio e a minha indignação à polícia de São Paulo por essa ação de ontem. Segundo, eu queria falar, senhor presidente, também que o senhor, que é membro do governo, eu andei 7 municípios no fim de semana passado e a gente ouve muito a questão do Bolsa Família. Sim, mas o seu partido faz parte do governo, então pode ajudar. Eu estou apelando para a sua ajuda. Eu quero só esclarecer, senadora Regina, me perdoe interrompê-la, que é a segunda provocação que a senhora me faz. Primeiro, eu não conheço as circunstâncias em que a busca e a apreensão foi feita na casa do filho do presidente Lula. Seguramente, quero crer que foi por ordem judicial. Portanto, o governador de São Paulo não tem como ser responsabilizado por uma determinação judicial que a polícia cumpre. Quero crer que assim foi. Quanto a eu ser membro do governo, eu não sou membro do governo. Eu sou senador pela Paraíba, como Vossa Excelência é senadora do Piauí. E não tenho cargos no governo na Paraíba, por exemplo, tenho posições críticas em relação ao governo, portanto, não me traga responsabilidades que não são minhas. Eu não estou lhe responsabilizando, presidente, estou pedindo ajuda porque quando eu estava eu também não tinha nada no governo, mas eu tentava interceder quando eu via alguma coisa errada. Então, é nesse sentido que eu estou colocando, porque eu acho assim. Segunda, primeiro, a história da polícia lá foi um delegado, denunciado na delegacia e o delegado emitiu a ordem para fazer a busca e a apreensão na casa do filho do Lula, o que é lamentável. Então, eu acho que o governador é responsável pela sua polícia. Segundo, a questão do Bolsa Família é que as famílias estão apavoradas com os cortes que estão acontecendo aleatoriamente. Também dá para entender por que o orçamento do ano que vem só cabe em 10 milhões de famílias, e são 13 milhões, então certamente tem que cortar 3 milhões. Mas a forma que estão fazendo é cruel. As pessoas, tem gente que não tem renda nenhuma, só tem o Bolsa Família e está sendo cortado. Aí estão chamando as pessoas do BCP para se cadastrar, tem que levar o CPF de todas as pessoas da família. Ora, CPF é uma coisa nova para a criança, a gente tirava CPF, era só quando completava a maioridade. A maioria das famílias do interior mal tiram o seu CPF para se inscrever nos programas. E agora estão lá dando prazo e exigindo o CPF, inclusive das crianças. Então, isso também é muita crueldade. Eu estou fazendo a denúncia para ver se alguém do governo toma providência. A terceira questão é o desmonte da fiscalização do trabalho escravo e do trabalho infantil.
Inclusive, culminou ontem com a demissão da pessoa que é responsável por essa área no Ministério do Trabalho. Há muitas pessoas vêm denunciando que não tem mais nenhum centavo para fazer a fiscalização. Os fiscais, já recebi várias delegações de fiscais dizendo isso. Não estão mais fiscalizando o trabalho escravo, o trabalho infantil, por absoluta falta de recursos para botar combustível nos carros para viajar. Então, quero também fazer essa denúncia. E quero falar de uma audiência pública que teve na Comissão de Direitos Humanos, onde a plataforma DESCA, que é um grupo, uma plataforma que fiscaliza as políticas públicas, a política econômica, e estuda os impactos dela na vida dos mais pobres, nos direitos humanos. DESCA é Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais. E eles fazem estudos profundos, passam meses fazendo estudo, vivendo no lugar, para ver como é que está sendo o impacto na vida das pessoas. E eles fizeram 5 missões, quer dizer, as missões é um grupo de pesquisadores que vai para o lugar. Entre elas, a primeira missão foi o desmonte da política da agricultura familiar e o aumento da violência no campo. Eles fizeram a pesquisa e constataram o que está acontecendo e produziram um relatório muito importante que eu acho que todo mundo deveria ler, pelo menos, se não acreditar, pelo menos para contestar o que eles escreveram no relatório. A outra área foi violação de direitos da população afetada pela tríplice epidemia. Eles foram no estado de Pernambuco pesquisar como é que está vivendo, como é que estão vivendo as famílias afetadas pela dengue, chikungunya e zika. A gente sabe que o estado de Pernambuco foi um dos mais afetados. Eles foram ver como estão, principalmente, as mães e as crianças que nasceram com microcefalia. A terceira missão foi o aumento da violência nas favelas do Rio de Janeiro, que é visível, não precisa nem comentar. A quarta missão foi o aumento da violação dos direitos dos povos indígenas, que também não precisa comentar, só a legislação que está sendo feita e a matança pela ambição de alguns que fazem o verdadeiro extermínio dos índios. E a quinta missão foi o ataque à população em situação de rua e em ocupação de moradia. Então, essa missão, essa plataforma percorreu os estados estudando essas áreas e apresentou um relatório denso que tem aqui. Eu vou ler uma parte só do que ela fala da questão do desmonte da agricultura familiar, da Política Nacional de Agricultura Familiar, porque também é visível o orçamento do ano que vem, que o diga, corte de 70%. Não sei o que é que vai ser do agricultor familiar, porque este ano já está sofrendo. Este ano, o agricultor familiar, pelo menos no meu estado, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, já só são 104 municípios, dos 224 que vão ter acesso. E, pensa, o ano passado foram 16 milhões, esse ano só 6. Então, o ano que vem é muito menos, né? Porque está no orçamento da União, não sei que orçamento é aquele, sinceramente, que desmonta as políticas sociais. Se os parlamentares não colocarem emenda para aumentar essas áreas, vão sofrer muito os pobres. Então, mas uma das preocupações da plataforma é o que está acontecendo, que faz parte das políticas, é o relatório da CPI, do INCRA e da FUNAI, que se realizarem as ações que essa CPI orientou ou determinou, pobre do campo vai desaparecer. Eu vou só ler algum trecho assim do que eles colocaram aqui, que todo mundo sabe, quem lê o relatório da CPI. Né? Entre as inúmeras medidas solicitadas nas mais de 3.000 páginas do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a FUNAI e o INCRA, que atuou na Câmara dos Deputados entre 2016 e 2017, merece destaque o indiciamento de mais de uma centena de lideranças indígenas, mais de 100 indígenas indiciados, agentes públicos, pesquisadores, e nenhum mandante de crime contra o povo indígena ou camponês foi indiciado. E a gente viu aí as chacinas que já aconteceram esse ano no Pará, no Mato Grosso. Nenhum foi colocado nesse relatório.
ainda tem pedido ao STF para declarar inconstitucional o decreto 4.887, que regulamenta os processos de reconhecimento e demarcação das terras quilombolas. É muita maldade. Essa gente lutou tanto por esse decreto para ter um direito à terra comprovadamente originário de escravos, os quilombos, por esse povo terra quilombola. Também pede a revisão de todos os procedimentos administrativos no âmbito da demarcação de terras indígenas e de assentamento de reforma agrária. Isso é o que a CPI pede. Mas não fica aí. Ela também coloca os decretos legislativos. Então, na Câmara estão tramitando os decretos. 6 decretos para sustar decreto de homologação de áreas indígenas. E outros 4 decretos, projetos de decreto, para sustar a homologação de áreas quilombolas. E ainda 21 projetos de decreto na Câmara para sustar o decreto de homologação de áreas para a reforma agrária. Todos apresentados em 2016, estão em diferente nível de tramitação na Câmara, mas demonstram a ofensiva, porque quem comandou essa CPI foi a bancada ruralista, a ofensiva da bancada ruralista contra o direito dos povos indígenas e comunidades no campo. Então, isso é só uma amostra do relatório que a plataforma DESCA apresentou na Comissão de Direitos Humanos. Eu sugiro, acho que quando a gente discorda, não é só por discordar, vamos ler o relatório e ver o que discorda. E se concorda com alguma coisa, vamos tentar ajudar. Quando eu conclamo aqui, não estou querendo ofender ninguém, não. Eu acho que um partido que está no governo tem que tentar ajudar, porque a gente que está fora é mais difícil ter acesso. Então, a gente, quando pede aqui, na tentativa, te ajude a mudar algumas coisas. Por exemplo, essa questão do Bolsa Família, precisa ter uma conversa lá com o ministro para maneirar um pouco essas exigências para as pessoas se cadastrarem, tanto no Bolsa Família como no BCP. Não tem como pedir CPF de criança, que a maioria das crianças mal tem certidão de nascimento. Sai da maternidade, quando nasce da maternidade. Quando não nasce da maternidade, os pais juntam 2, 3 filhos para poder ir registrar. Então, como é que vai ter CPF? Agora que as pessoas estão sendo despertadas para, junto com a certidão, já tirar o CPF. Mas as crianças do Nordeste não têm CPF. Como é que vão se cadastrar? Então, eu estou fazendo esse apelo para quem está mais próximo, para quem está... O senador Cássio se ofendeu, mas não era a minha intenção fazer isso. Eu estou pedindo um apelo, eu acho que eu recebia muito esses apelos quando eu não era também, não tinha ministério, não tinha nada no governo, era só... Mas eu recebia porque as pessoas acham que a gente está mais próximo, pode ajudar, pode tentar amenizar o sofrimento dos mais pobres. Muito obrigada.